Não vou falar do Arrascaeta, que não, isso é muita diferença para os outros. Então, vamos lá. Entendeu? Então, olha, vai no volante. Escolhe um para jogar. Tem 3 volantes para jogar. Escolhe um. Vai na zaga, contrataram um que joga na seleção brasileira. Aqui. Então, gente, é o time do sorriso. Cara, tô falando do Flamengo, não tô falando do Bala Mistura, que não tem cara pra jogar no final de semana, cara. Lá no meu time, no Bala Mistura, não tem pra jogar. Eu tô falando do Flamengo que sobra. Não é que tem sobra. É um espetáculo. O meu sorriso é pelo treinador que foi contratado. Porque muitos treinadores passaram ali, principalmente depois do Dorival, e que não aproveitaram esse grupo. E a torcida do Flamengo chorou. Chorou o ano todo de 2023. Ou não chorou? Quando o Gerson voltar, quem irá sair do meio de campo do Flamengo? Você já pode chegar a deixar a sua opinião a respeito deste assunto. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Então, vamos acompanhar o que a mídia brasileira falou sobre este assunto agora. Campo de ponta para fazer essa comparação, quais são os que se equivalem ao do Flamengo? Caramba. Bom, o Palmeiras tem, né? Atlético Mineiro tem, inclusive os dois são canhotos, né? Tanto o Scarpa, que voltou para o Atlético, como o Veiga, que agora está aí no Palmeiras brilhando. Gostei muito desse menino do Red Bull, um canhoto, parece o Camavinga, canhotinho, fez uma jogada ontem brilhante contra o Botafogo, só faltou o gol mesmo. Agora o De La Cruz, Dani, primeiro, né, dar uma boa noite para o fã do esporte, porque para vocês aqui a gente já se falou, né? A gente está se falando a tarde toda, na verdade. E o De La Cruz, ele tem para mim uma vantagem sobre os demais, por ser uruguaio, né? E o Uruguai, ele, De La Cruz, está no River Plate há muito tempo, conhece também, porque o River Plate também está muito na frente nesse aspecto, mas os uruguaios em geral não têm centro de treinamentos lá. Os clubes do Uruguai. Tem uma diferença grande. Então, quando o uruguaio sai de lá e vem para o Brasil ou vai para fora, aí ele vê a diferença que a gente via lá atrás. Né? Hoje a gente já não tem tanta distância da Europa como tinha uma vez. Agora, o De La Cruz, para mim, ele tem uma vantagem grande porque ele não só é craque com a bola no pé, ele também trabalha muito. Não sei se é por ser uruguaio ou pelas funções que ele jogava nos outros clubes, né, fora do Flamengo. Então eu acho que ele vai cobrir uma lacunazinha ali, não da mesma maneira que o João Gomes, porque o João Gomes era volante, mas ele ajuda muito o volante. Então isso para uma equipe como o Flamengo se faz necessário, porque tem muito craque lá na frente para botar a bola para dentro. Mas se o pessoal não se unir para defender, aí quando toma gol fica difícil depois para reverter, né? Ô, Zinho, enquanto estava passando ali a imagem do vestiário, não sei se vocês repararam, o armário do De La Cruz é do lado do armário do Gerson, pelo que a gente viu ali na hora de se arrumar. E o Silas toca em características, né, de versatilidade e tal. O Coringa rubro-negro é o Gerson, tá em recuperação, vai tirar os pontos na sexta-feira da cirurgia que ele fez. Só que aí a gente começa a fazer essa comparação, né, Zinho? De como é o meio-campo com um, de como é o meio-campo com o outro. Eu perguntei dessa coisa da comparação dos clubes, porque no Flamengo, quem sai do banco, o De La Cruz recém-chegado, e ninguém acredita que ele fosse ficar ali por muito tempo, já sai com uma qualidade que é muito expressiva, né, Tetra? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O De La Cruz mais recuado, ele virou o novo Coringa do Flamengo. Porque a gente pode pensar num De La Cruz jogando na meia centralizado, até no lugar que joga o Arrascaeta. Não é muito a dele, mas ele consegue fazer isso. Vamos dizer, um dia que o De Arrascaeta não puder jogar, que antes não tinha muitas soluções para isso. Se você adiantar um pouquinho o De La Cruz e o Gerson recuperado entrar ali, meio campo espetacular, né? Pulgar, Gerson, De La Cruz, e aí Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro, ou pode escolher, né? Bruno Henrique, enfim. Tem mais soluções o Tite com a chegada do De La Cruz, porque ele se torna esse Coringa. Joga pelo lado direito, não ponta como o Luiz Araújo, mas o meia que joga pelo lado, como jogava o Everton Ribeiro, né? Jogou e ganhou tudo no Flamengo, jogando ao lado do Arrascaeta. Então o De La Cruz dá essas opções, o investimento foi alto, porque sabia que poderia ter esse retorno, é um início de trabalho,
né? Mas ele se compromete tanto que traz soluções para um time que tinha dificuldade quando perdia a bola. O De La Cruz recompõe muito rápido, ele é muito intenso, né? Assim, o De La Cruz não é aquele cara, vamos dizer assim, um articulador, apesar que ele está fazendo muito isso, dando passe, mas aquele meia clássico, né? Tipo o Arrascaeta, não é essa característica, mas ele é a formiguinha. Vai lá, faz isso, vem aqui, marca, vai aqui, joga pelo lado, vai aqui, recompõe, marca o lateral, consegue se juntar ao primeiro volante e fazer uma linha defensiva ali na frente da zaga, ajuda, faz isso. Mas se tiver que chegar na frente, dar uma pisadinha na área, chega. Então, ele deu essa opção, que a gente está falando do Gerson, cara. O Gerson estava aí convocado para a seleção brasileira. O Gerson era um ponto fundamental da equipe do Flamengo. Muita gente falava do Arrascaeta, e eu concordo, mas o Flamengo sem o Gerson sentia muito. E o De La Cruz veio para dar essa paz de não tem o Gerson, eu jogo aqui. Não tem o Arrascaeta, eu jogo ali. Não tem um ponto aqui, eu jogo ali. Realmente o cara tem uma capacidade física muito boa. Rapidamente ele entendeu a leitura, o que o Tite queria, e ele está sendo um dos destaques desse time, sem dúvida. Aí tem o seguinte, né? O Zinho falou dos números. É engraçado porque às vezes quando você pega só os números do De La Cruz, eles não chamam tanto a atenção no sentido de gols e assistências. Porque ele é muito o cara dá para chamar de pré-assistência? Ele é o cara do penúltimo, eu gosto mais de penúltimo passe. É o homem do penúltimo. Ele não é o cara do... Por que ele é o homem do penúltimo passe? Né? Nós temos 2 caras que jogaram nessa função. Mas é para responder aquilo ali que está aí brilhantemente. na tela, tá, Pascoal? Então, ele é do penúltimo passe porque ele dá o penúltimo passe e corre para dentro da área. Sim. Porque se sobrar alguma na entrada da área, ele encaçapa dali da entrada, que é a especialidade dele. Que ele não tem tamanho para brigar com o zagueiro para bola no alto, então ele fica esperando o rebote. E quando vem o rebote, é com ele mesmo. Então ele é o cara do penúltimo passe. Dá no Arrascaeta, que é o Arrascaeta dá o último passe, e aí quando sobrar uma ali, ele requenta a sopa do jeito que vem. Pascoal fugiu, então me dá os números aí na tela, porque vai ter que responder a pergunta que apareceu. Não fui eu, foi a produção que criou isso aí, porque ainda está longe do Gerson voltar. O Gerson vai tirar os pontos da cirurgia na sexta-feira, depois ele ainda tira o dreno, né, o catéter que ele está usando no dia 22. A previsão de voltar para Gramado é só fim de abril, começo de maio. Mas a gente está comparando 2024 do Flamengo com um e com outro, né? Não necessariamente sozinhos, um e outro em campo, mas foram 6 jogos do Gerson e outro do De La Cruz. Como titular, o Gerson fez 83,3%, o De La Cruz todos. Minutos por jogo, o De La Cruz ficou um pouquinho mais do que o Gerson em campo, porque foi justamente por ter sido titular em todos os jogos. Uma assistência para cada um, passes certos, o número do De La Cruz um pouco mais alto, um pouquinho mais alto, e lançamentos por jogo, Silas. Aí é o dobro do que o Gerson quando está em campo. É uma boa briga quando o Gerson voltar? A gente está falando de um cara, De La Cruz, que vem do River Plate, que está na seleção do Uruguai, um cara que trabalha muito. E respondendo a pergunta ali, Dani, eu acredito que é o seguinte, é quem tiver a laranja mais madura para vender que vai ficar em campo. Porque num time de estrelas, como é esse time do Flamengo, rendimento. E aí vai ter que ser a justiça do treinador. Direita, Sila, descomplica. É o De La Cruz pela direita, o Gerson de segundo volante. Complica pra você, pro Luiz Araújo complica. Mas aí melhora pro time do Flamengo. Mas o Luiz Araújo tem mais gol do que o De La Cruz. E aí? Mas é uma situação. É difícil. Que você vai ver o time do Flamengo. Ali é mato ou morro. Isso me agrada. Você corre pro mato, você corre pro morro. Não tem como você só me dá motivo. Olha o sorriso que eu tenho aqui. Fala aí, Silas, de novo. É Luiz Araújo. Fala, Silas. É Gerson. Olha o sorriso. É Luiz Araújo. Bruno Henrique, Cebolinha. É Bruno Henrique. Pedro, Arrascaeta. É Gabigol. É Pedro. Então, aqui. É muito bom o time. Não vou falar do Arrascaeta, que não é muita diferença para os outros. Vamos lá. Entendeu? Então, olha, vai no volante. Escolhe um para jogar. Tem 3 volantes para jogar. Escolhe um. Vai na zaga, contrataram um que joga na seleção brasileira. Aqui. Então, gente, é o time do sorriso.
Não tem como você olhar para o time do Flamengo e ficar arrumando assim. Você sabe que o zagueiro do Flamengo foi contratado agora, o Fabrício, foi levado para a seleção brasileira, o Fabrício Bruno. Você sabe disso, né? Tem gente que entrou num desespero, rapaz. O Pascoal está implicando comigo desde o dia que eu falei assim, com o Fabrício Bruno indo para a seleção. Pode acabar ameaçando de alguma maneira por falta de entrosamento essa defesa não vazada? Meu Deus. Mas para ele não, para ele Léo Ortiz vai chegar voando também. Bruno no jogo. Olha lá, já mudou o debatezinho. Tá vendo, Zinho? Tá querendo fazer aquilo de novo, Hoje é o Zinho. Flamengo, cara. Tô falando do Flamengo, não tô falando do Bala Mistura, que não tem cara pra jogar no final de semana, cara. Lá no meu time, no Bala Mistura, não tem pra jogar. Eu tô falando do Flamengo que sobra. Não é que tem sobra. É um espetáculo. Assim, o Zinho, quando vai ver jogo do Flamengo no Maracanã, ele já vai sorrindo. Ele já vai no trajeto da casa dele pro Maracanã, sabe que é sorrisão? Eu quero ver sábado agora que ele vai com o Cezinha pro Maracanã, se ele vai ficar rindo do lado do Cezinha. E aí o Cezinha já é enjoado. O Cezinha é enjoado, hein? Fica complicado. Fala, Zinho, que ele tá tentando fazer aquilo de novo, Tetra. O meu sorriso com o Flamengo, que ainda não conquistou, ganhou a Taça Guanabara, sim. É uma Taça Guanabara diferente da época que eu jogava. Sim. Né? Menos peso, muito menos peso. Claro, você vence, você vence hoje, tem uma vantagem para uma semifinal. Mas vamos ver, né? Passar pelo Fluminense para mim é bem favorito, e eu vou explicar por que é bem favorito. Mas tem que jogar, o Fluminense está trabalhando, está se organizando, o Diniz está buscando as soluções, porque realmente o Fluminense ainda não encaixou, por mais que ganhou a Recopa, mas ainda não encaixou na minha visão. O Cano jogando abaixo, o Keno jogando abaixo, o próprio Arias, que foi muito bem na Recopa, mas ainda não... Muito pelo modelo do jogo do Fluminense. Mas vamos falar do Flamengo. O meu sorriso é porque não tem Vitor Pereira, é porque não tem Sampaoli, tá entendendo? É porque a diretoria não tirou treinador campeão de Copa do Brasil e da Libertadores, porque o time oscilou um pouquinho no final de um brasileiro que já estava classificado e não valia mais nada para os jogadores. A maioria queria férias e a maioria pediu férias. Então o meu sorriso é que a direção, parabéns para a direção do Flamengo, entendeu isso e aí trouxe um treinador antes de acabar a temporada, né? Convenceu ele e ele foi massacrado por muita gente porque deu a palavra que não ia assumir nenhum clube antes do final do ano e assumiu o Flamengo, mas inteligentemente o Tite entendeu que já era um final de temporada, né? Faltava poucos jogos e era para ele entender o Flamengo, entender o grupo, colocar a metodologia de trabalho, o seu jeito de trabalhar com jogadores, a liderança que ele tem sobre os jogadores. E o meu sorriso não é porque contratou Léo Ortiz, não é porque contratou De La Cruz, né? Quem mais veio? Veio mais jogador. De La né? Cruz, o Não, Léo foi De La Ortiz Cruz e o Vinha. O Vinha, Matias Vinha. Que são ótimos jogadores, baita jogadores, e claro que elevou ainda mais o nível de um elenco que já era fortíssimo, mas o meu sorriso é pelo treinador que foi contratado. Porque muitos treinadores passaram ali, principalmente depois do Dorival, e que não aproveitaram esse grupo. E a torcida do Flamengo chorou. Chorou o ano todo de 2023, ou não chorou? Né? Perdeu todas as finais, todos os títulos, com um elenco fortíssimo, dito por mim, pelo Pascoal e por todo o Brasil, que era o melhor elenco sul-americano. E não ganhou nada. Então, Pascoal, é muito bonito, é muito lindo falar que tem jogador aqui, jogador ali. Mas se não tiver treinador para organizar esse time, não ganha nada. Então eu acho que o torcedor do Flamengo está muito feliz e muito esperançoso porque tem um treinador de verdade agora e que tem liderança dentro de um grupo e que não vai ter biquinho. Vai ter que fazer do jeito que ele quer ali, com a gestão dele. E o Flamengo, que muita gente às vezes fica reclamando que o Tite é chato, que o Tite isso, que o Tite aquilo. E tá vendo que é um time sólido. Mas é só o regional. É só o regional, mas vários times tomaram gol. E ele só tomou um. O que tem para jogar é o regional agora, né? É o Carioca, o Paulista, o Mineiro. Sim, por enquanto sim. O Gaúcho, tem gente que já está na fase de grupo da Libertadores, já fez 4 jogos. É o caso do Botafogo, é assunto de daqui a pouco. E parabéns pro Botafogo.
Parabéns. Depois. Foi do Botafogo. Mas quanto o De La Cruz, a comparação dele com o Gerson, você tem que medir duas coisas. Uma a favor do Gerson e outra a favor do De La Cruz. Na composição de meio, o Gerson ele já está mais ambientado nisso. O De La Cruz, trabalhando com Gerson, como é que você gosta que chama o volante do Eu Flamengo? gosto? Porque você fala que não pode chamar ele. Não, eu gosto não. O nome dele é Eric e ele pede para ser chamado pelo nome dele. Não, mas é Pulgar, né? Quando ele foi contratado, ele era o Pulgar. Agora, tem essas É coisas. igual o Mosquito, que gosta de ser chamado de Gustavo. É Então, igual o Léo Pelé, que era Léo Pelé e hoje é Léo. É só um Então, pedido dele. o Eric já tem uma função determinada. O Gerson, quando joga de segundo volante, o Gerson é um jogador para jogar na seleção brasileira. Hoje o Paquetá, eu trabalhei no jogo do West Ham agora à tarde, o Paquetá saiu com uma dor na perna no intervalo da partida e quando foi substituído no segundo tempo, teve um chilique, né? Começou a tirar as coisas no chão, Teve isso? caneleira, deu soco no banco de reserva. Eu não entendi muito bem se ele saiu com dor na perna e saiu tendo fazendo o que ele fez, eu fiquei... Ou ele está muito bravo com o treinador por ter saído naquele momento. Ou pela lesão, né? Ou alguma coisa... Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco sobre este assunto aí. Todos nós sabemos que Gerson passou por um procedimento cirúrgico, né? E vai ficar fora dos gramados por um bom tempo. O jogador deve retornar só lá para o início de maio. E com isso o Flamengo terá que ajustar ali o meio de campo. Claro, tem várias opções em que Tite pode aproveitar essa ausência para fazer um meio de campo mais ofensivo ou até mesmo um meio de campo mais protegido. Nesse momento, o Nicolas de la Cruz tem jogado ali na posição de segundo volante e o Flamengo tem até evoluído depois que Gerson saiu. Mas todos nós sabemos da qualidade e do que Gerson pode entregar com essa camisa do Flamengo. É um jogador versátil, tanto ataca como defende, então penso eu que se ele voltar aí em alto nível, alguém vai ter que sair desse meio de campo. Mas será que Tite vai tirar De La Cruz? Vai tirar Luiz Araújo? Qual jogador sairia para a entrada de Gerson, né? Vai ter uma dor de cabeça aí, Tite, quando Gerson estiver disponível. Mas é claro, a temporada é longa, teremos muitos jogos aí decisivos. Então, o Flamengo, com esses jogadores aí de qualidade, com certeza vai agradecer. Quando precisar, tem jogador à altura no banco de reservas para entrar e dar conta do recado. Então, no que diz respeito à titularidade de Gerson, nesse momento, ele que passou por um procedimento cirúrgico, quando voltar, vai ter que ganhar o seu espaço, vai ter que reconquistar a titularidade aos poucos, porque o Flamengo está ajustado, ainda mais se passar do Fluminense e ganhar mais moral, né, para uma grande final do Campeonato Carioca. Então o Flamengo tem praticamente o time ideal para a temporada. Penso eu que Tite não vai fazer mudanças, né? Prova disso é Ayrton Lucas. Todos pensavam que Ayrton Lucas iria perder a titularidade para Matias Vinha, jogador de seleção uruguaia que foi contratado junto à Roma. Só que Tite é um treinador que dá oportunidade para aqueles jogadores que estão bem. E seria até injusto tirar Ayrton Lucas da equipe titular para colocar um jogador que está iniciando agora o seu processo de adaptação com a camisa do Flamengo. Então Tite é um treinador bastante inteligente, sabe que vai ter oportunidade para todos os jogadores, até mesmo para Gabigol, que é reserva desde a temporada passada, mas com certeza vai ter momentos que o jogador será solicitado. Por isso a importância da motivação desses atletas que hoje são reserva no Flamengo. Motivar constantemente vai fazer com que o atleta, quando entre, dê conta do recado. Então Gerson, assim como qualquer outro jogador que esteja hoje no banco de reservas, vai ter que, aos poucos, quando entrar, mostrar que merece uma oportunidade na equipe titular. Isso faz com que a equipe do Flamengo hoje fique bastante disputada, fique bastante competitiva e o nível fique lá em cima.
Então, o nosso Mengão só tem a ganhar com tudo isso, né? Quanto mais o jogador se esforçar, der o seu melhor, quem ganha com tudo isso é o Clube de Regatas do Flamengo. Então, na minha opinião, quando o Gerson voltar, ele não será titular. Vai ter que reconquistar essa titularidade quando ele for solicitado. E conhecendo o treinador Tite, penso eu que dificilmente Gerson vai iniciar entre os 11 primeiros. Claro, pode entrar no decorrer da partida, pode entrar quando o Flamengo já tiver ganho e ele quiser dar a oportunidade para Gerson ir ganhando ritmo, já que ele está... ele passou por um procedimento cirúrgico e terá que voltar aos poucos. Então, essa é a minha opinião, né? Nesse momento, por mais que Gerson seja um craque, né? Jogador de seleção brasileira, mas quando ele voltar, ele não terá essa titularidade aí garantida, né? Essa é a minha opinião. E na opinião de vocês, já podem chegar e deixar aí nos comentários, né, a opinião sobre este assunto.